Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React nessa quinta-feira, dia 11 de abril aí de 2024, trazendo algumas notícias e novidades do Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva no nosso canal, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você terá notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e amado do Brasil. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa, a arte está pronta. Para tirar essa carinha e botar a tua não custa absolutamente 10 segundos. Por isso que eu estou agradecendo. Porque eu sei, tem que jogar o jogo. Muito bom. Mas respondendo a enquete, eu não vou apertar o botão do Fernandão nesse momento, porque eu respeito bastante ele, mas quem sabe numa próxima. Deixa o meu botão. Deixa o botão tranquilo. Só nesse momento, vocês veem que o tio Clebão tá aqui filmando, ele falou assim, pô, botou no Fernandão é sacanagem. É, Clebão. Fazer o quê? Mas o meu voto vai ser no aliviado. Pô, primeiro Mais tempo podia ter aliviado sido do que 4x0, preocupado. tranquilamente. Ou 4x1, talvez. Eu acho que o segundo gol, o gol do Léo Ortiz, é o gol que o torcedor respirou tranquilo. Falou, agora sim, ganhamos o jogo, 2x0, faltando pouco tempo. Porque o Flamengo no segundo tempo deixou a desejar. Mas nada, no meu ponto de vista, que venha a preocupar. Eu acho que é bom você observar como foi o jogo, você entender que no segundo tempo, por alguns fatores, o seu time não esteve tão organizado, não esteve tão intenso como no primeiro tempo, mas eu acho que o torcedor sai muito mais aliviado do que preocupado. Exceção aquela rapaziada lá da rede social, especialmente lá do X, o antigo Twitter, que aquilo ali é um verdadeiro do hospício. Se ganhar de 7x0, vai ter gente reclamando. Tá difícil aquilo Então, ali. assim, eu acho que o torcedor que entende um pouco mais da bola, que não se deixa levar só pela emoção e até mesmo pelo clubismo, por outras pessoas, eu acho que ele está mais Cara, aliviado. ontem eu do que vi preocupado. colega, e assim, eu respeito a opinião de todo mundo, respeito mesmo. Mas eu também tenho direito de falar assim, nossa, que absurdo. De discordar. Não vou lá escrever, ligar pra debater, mas em casa vendo, eu vou falar, nossa, mas estão vendo outro jogo. Tiveram a pachorra de criticar a atuação do Léo Ortiz. Jogou pra caceta, estreia dele em Libertadores, com a camisa do Flamengo, marcou, jogou, bola no alto, atropelou, entrosou com o Léo Pereira sem ter um jogo junto, jogou e fez gol. A pessoa não consegue aceitar que o Flamengo tem muito dinheiro, foi no Red... Não, é sério. Foi no Red Bull Bragantino e pegou, e se quiser ir no teu time, vai pagar multa se quiser também. Infelizmente, Flamengo, Palmeiras, Galo, tem isso, Barcelona, Real Madrid, vai lá e tira. Aí o pessoal fica, porque é do Rio, porrada e porrada e porrada. O Léo Ortiz jogou pra caceta, fez gol e ainda parece com amêndola. Então assim, como a gente não gosta da mesa, cara, a gente vai gostar dele. Tirou o melhor jogador do Red Bull Bragantino. Diga-se de passagem. Melhor jogador. O melhor jogador. Verdade. De forma bem E ele generalizada. era o capitão, eu acho. Capitão, Era capitão. e melhor jogador da equipe. Enfim, o cara que a galera era bem direcionada na postura que ele tinha dentro do campo. Fernandão, tá aliviado, preocupado e defenda-se, porque isso aqui é uma acusação do Thales Teixeira. Aquela, Pedrinho. Isso aqui É igual o Thales apelido, quando coloca um apelido em você. Como é que é a parada? Se tu ficar preocupado, eu vou continuar chamando. Entendeu? O que é do Thales Teixeira tá guardado. Eu quero ver essa resposta. Aliviado. Aliviado porque, boa tarde pra galera, não me deixe influenciar por esse tipo de Que Deus ofensa. perdoe essas pessoas ruins. Como diria nosso amigo Didico. Aliviado, porque o importante era vencer. Tinha que vencer. O Flamengo veio de uma decisão do Campeonato Carioca, que para muitos parecia pouco, mas significava muito que o Palestino sentiu a força do Flamengo no início do jogo. O Flamengo foi muito, mas muito intenso e é muito difícil você manter essa intensidade durante todo o tempo de jogo. É bom a gente falar também que o Palestino evoluiu no segundo tempo, subiu a sua marcação e me pareceu mudou o jogo, que o Flamengo cansou. Também achei. Me pareceu que Arrascaeta, Cebolinha e uma preocupação, se existe alguma delas, é que quando o Arrascaeta cansa, quando ele perde um pouco da mobilidade, a movimentação, o Flamengo cai em criatividade. Não tem ninguém no grupo, daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre o jogo, mas rapidinho, não tem ninguém no grupo, ou no futebol brasileiro, ou no futebol mundial, tô falando uma coisa factível, né? Não é tirar o Messi do Inter Miami, que se lascou e tá fora da final da CONCACAF, não vai pro Mundial. Isso aí. Também o goleiro deu uma de GV, né? Deu. É brincadeira. Tem ninguém
Parecido com a O goleiro deu onde ver ele, deu. A verdade tem que ser O cara dita. pegou a bola, o cara abriu lá sozinho. Abriu o outro lado, ele pegou a bola, deu no pé do atacante do Monte Rei, tá de sacanagem. Tem Foi que ser ruim brincadeira, né? É igual arroz. E o Jordi Alba foi expulso com 4 minutos. Também. Bom, voltando aqui pro nosso... eu nem me lembro o que eu perguntei. Arrasca, tem alguém próximo do talento dele? Não, mas Não, eu não vejo. Posso só complementar, Fernando? Não, pode, não tô brincando. Claro que pode. Claro que pode. Não, porque o Arrasca é no meu ponto de vista, acho que no nosso, né? É o supra-sumo, assim. fazer Um o complemento. Eu também quero. A gente criou na nossa cabeça, na memória afetiva, o torcedor rubro-negro especialmente criou isso, de que em 2019 o Jorge Jesus não poupava. De fato, ele não poupava. Mas o time principal, aquele time da decisão, das decisões, só jogou junto 8 vezes. 8 vezes. Então, é claro que o Jorge Jesus, muitas vezes, ele não tinha a opção de poupar ou não, porque era questão de suspensão, era questão de lesão, então não tinha como você colocar aquele atleta dentro do campo. Então, muitas vezes, o Flamengo jogou com o Tuller na zaga, muitas vezes o Flamengo jogou com o Lucas Silva no ataque, aberto pelo lado, não sei nem se o torcedor vai se lembrar disso, mas Lucas Silva também que é cria da base do Flamengo, assim como o Tuller. Vários outros jogadores, Pires da Mota, Cuejar ainda estava no Flamengo na época do Jorge Jesus. Então, a gente tem que parar de criar essa fanfic na nossa cabeça. O que é de fanfic? Que fanfic é uma história fantasiosa, de quadrinho. Não existe Gostei, isso. Gostei dessa. O Jorge Jesus, o time não jogou todos os jogos. Tudo bem que o motivo pode ser diferente, mas não jogou. Foram só 8 vezes na temporada. E o Flamengo em 2019 fez 70 jogos. Só 8 o quê? Só 8 vezes o time principal mesmo, aquele time que a gente conhece, que a gente pode falar. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Esse time só jogou 8 vezes. Que isso, rapaz? Só 8 vezes. Não é possível. Pois Pedrinho, é. bota o Chaves aí pra mim, Pedrinho. Não. É. O senhor acabou de desconstruir meu castelo de areia. Eu estava montando Desculpa. um castelo de areia na praia. Perdão. Você deu um bico no meu... Sabe aquele castelinho de Sei, carta? claro. O senhor quer dizer que esse time só jogou 8 vezes em 8 70? vezes. Exatamente. Isso aí. Foram só 8 jogos do time principal. O senhor não do Flamengo. sabia disso? Quem me iludiu dessa forma? Os velhos... Vai ganhar do Bahia lá. Não, ok. Vai ganhar É do difícil. Fortaleza lá. Não, é difícil. Mas assim, Pô. no nível de Flamengo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, nenhuma SAF. Mas o nível... Tô falando dos três. O Galo é. Atlético Mineiro. O Galo não é SAF. O Galo é um cara milionário que bota Não, dinheiro. não, Atlético Mineiro... Eu acho que se transformou já em se SAF. transformou É. em SAF, se eu Posso não me estar engano. enganado Mas também não ganha 2 anos. se o processo ainda não foi legitimado, mas Isso aí. estava para acontecer. Mas foi o time montado pelo estatutário. Isso. Ainda não Isso entrou aí. a SAF trazendo Pelo Paes mecenas. e etc. Mas quem está comprando a SAF é a empresa que ajudava o clube. Sim. Que fique claro para a galera com relação ao Atlético Mineiro. Mas o campeonato não era competitivo, óbvio, mas não tinha tantas equipes com o poder financeiro que tem hoje. Isso sim. Isso é interessante Porque também. também você pode ter dinheiro e comprar errado. Exato. Tem time aí gastando 120 milhões na janela e ainda não tem um time pronto. É aqui Quem? no Rio de Janeiro. Que time? Vasco da Gama. 120 e 200. Pois é. Ok, mas é bom entender isso também e que o jogo está muito mais físico do que há 5 anos atrás. E não dá Tá tanta diferença assim? muita diferença. eu também de um acho. ano, já vê, de um ano para o outro muda. Eu não tenho os dados aqui, mas Tá em casa os é dados? visível, é visível. Não, na rua mesmo. É visível. É visível. É visível a gente olhando o jogo, a gente percebe a velocidade do jogo. Pô, mas o força Flamengo do física. Jesus era uma máquina de correr também, não? Era uma máquina, absolutamente. O jogo contra o do Grêmio deu pena do Grêmio. na GV, Libertadores. vou te falar uma coisa que o... Ai, meu Freud, Deus do Freud. céu. Não, Einstein. foi treinador da Einstein. base do Flamengo, foi treinador do Flamengo também, do profissional. Paquetá, Turim Barroso, João De Santana, bigodinho, igual Evaristo. você. Barbieri? Zé Ricardo? Tá bom. Ele disse uma coisa Carlinhos. lá no Storycast que, além de estar bem fisicamente, os caras estavam sempre muito bem posicionados. Eles tinham uma comunicação entre eles, que os caras falam, salta uma casa, pula. Entre eles, o Arão até brincava com isso, em que você estando muito bem posicionado, você corre muito menos. Você rouba muito mais. O Flamengo, nesse jogo, quantas bolas roubou no campo do Palestino? Pressionou muito bem o Palestino no campo dele, não deixou os caras jogarem. No segundo tempo, pode ter cansado, o Palestino pode ter se posicionado melhor.
Enfim, só que não conseguiu manter o mesmo ritmo. Acabou o quê? Correndo para trás e se cansando mais ainda. E eu acho que ainda tem mais um porém nessa situação de poupar ou não para as demais competições. O Flamengo tem praticamente 2 times que, assim, o principal briga por todos os títulos. E o time número 2, em termos, vai Vamos brigar por escalar o 2 Libertadores. para ver que time Bora, é melhor vamos aqui lá. no Brasil? Matheus Cunha, Top, primeira prateleira. Wesley na direita, Foi titular há muito tempo. Davi Luiz e Léo Ortiz, Pô. a zaga. Na esquerda, Vinha. Vinha, seleção uruguaia. Alan. Isso. Meio campo, Alan, Igor Jesus. Igor Jesus, pode ser Igor Jesus e Que Alan. jogam em qualquer time do Brasil. E aí 90% você tem, Aí ficou ruim. para você substituir o Arrascaeta, você tem, talvez, O próprio Lohan, que entrou ontem. Vitor Hugo, mas eu acho que o Tite vê o Vitor Hugo como ponta direita. Isso. E o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves tem entrado como o armador. Que é o bom- é terceiro bom de homem bola do meio. também. É novo, mas ainda moleque, é garoto. mas é bom de bola, é. Precisa de mais minuto, inclusive. E tem Precisa uma de mais característica minuto. diferente. Eu É. achei ele mais eficiente do lado, no 1 contra 1. O meio do campo é muito povoado, muito congestionado. E ele Vamos pro ainda- ataque. E aí, eu acho que vai ser Bruno Henrique, Carlinhos, e aí pode ser o... Não sei se o Vitor Hugo. O Vitor Hugo jogando do lado direito. Não, gente, então assim, a gente precisa concordar que agora sem o Gabi, o Flamengo precisa de um apoio pro Pedro ali. Um jogador com essas funções, que é o Carlinhos. Exatamente. Que vai ter oportunidade, então. E ele só trouxe, e o Flamengo, só não, é claro, trouxe o Carlinhos, que foi muito bem, é claro, e também porque a janela está fechada. O Landim falou isso, alguma coisa sobre isso no pós-jogo. A lá janela com a está fechada, só pode trazer jogadores do Brasil. Isso aí. Enfim. E Pode ser lembrando no meio que do ano busque. o Carlinhos não pode jogar a fase de grupos da Libertadores e nem a Copa do Brasil. Então o Carlinhos não poderá jogar, por exemplo, essa primeira fase toda da Não vai. Libertadores. Ontem ele estava no Maracanã, passou lá pela gente, foi lá pro vestiário, antes e depois do jogo, né? E ele não pode jogar a Libertadores porque não foi inscrito na fase de grupos, então só nas oitavas de final e na Copa do Brasil, como ele já jogou pelo Nova Iguaçu, ele não pode jogar em nenhuma circunstância. Então o Flamengo vai ter o Carlinhos só na fase mata-mata da Libertadores e Brasileiro. Então, muito provavelmente, num cenário onde o Tite vá poupar no Brasileiro, um dos garantidos vai ser o Carlinhos. Sem dúvida. Porque, obrigatoriamente, o Pedro tem que ser o cara da Copa do Brasil e da Libertadores, porque o Carlinhos não pode. Então, a gente vai ver muito o Carlinhos no Brasileirão aí jogando. E não tem jeito. E o Flamengo tem que entender que o Tite pode fazer ajustes. Ao invés dele jogar com 2 pontas abertas, ele pode colocar um meia, trazer para dentro, fazer profundidade com o lateral. O Wesley consegue fazer essa profundidade pelo lado direito. O Ayrton Lucas pode ser um pouco até mais sacrificado, porque consegue fazer essa profundidade do lado esquerdo. O Tite tem peças, né? Ele dá para encontrar soluções. Mas é óbvio que o Flamengo, para manter o mesmo nível dos 11 titulares, que o Tite já falou que não tem, Isso. mas a gente já tem isso um pouco na cabeça, tem que contratar. Você viu que o Tite falou sobre o Klopp? Eu vi. Jürgen Klopp? Vi. E se você de casa não viu, vai ver agora. Gostei disso aí. Todos os passes verticais. Todos. E assim, enchendo o campo, Fernando. Ele, quando estava sem a bola, tic, 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 tic. Impressionante. Talvez tenha sido ele o principal fator dessa mudança que a gente vê o time do Flamengo hoje, principalmente quem está no estádio, a gente fez muitos jogos, o Flamengo pega pra frente, estilo do Klopp, né? Vocês que gostam do campeonato. Já vê, e essa é uma mudança que caracteriza bem o time do Tite com o time do Jesus. O time do Jesus é um time de posse, de amassar os caras no campo deles, de pressionar, de ter um pós-perda muito agressivo. O Tite tem um pós-perda agressivo, mas quando ele consegue se retrair bem. Abandona, né? O Carlinhos abandona. Isso. Ele consegue se retrair bem e é muito veloz pelos lados. O do Jesus não tinha porque era o Everton Ribeiro Cara, do lado o direito. Cebolinha tá numa rotação muito acima dos outros, cara. O Tite foi muito didático nessa entrevista. O Flamengo vem fazendo o serviço rodada após rodada. É verdade, Mari. Um abraço para você, para o Bruno, para o Rafael Prats, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui em frente à sede do Flamengo. O importante, o placar foi magro, 2-0. O Flamengo alternou bons e maus momentos durante o jogo. Maus momentos no início do segundo tempo, quando quase sofreu um gol. Teve a estreia, que foi o ponto forte, ponto alto, a estreia do Léo Ortiz, que vai brigar por vaga de titular, ainda mais um zagueiro artilheiro fazendo um gol logo na estreia. O Flamengo assumiu essa liderança isolada do Grupo E na Libertadores, 4 pontos ganhos. Claro que ainda tem um jogo aí da equipe do Bolívar nessa noite, mas o importante é que o Flamengo
continua com essa sequência de vitórias jogando em casa na Libertadores da América. São 15 jogos seguidos com vitória, atuando em casa. Não perde na Libertadores da América há 27 jogos. A última derrota já faz 5 anos. Dia 3 de abril de 2019, no Maracanã, terceira rodada na fase de grupos, perdeu para o Peñarol por 1-0. Gabigol foi expulso naquele jogo e o Abel Braga era o técnico. E o único jogador remanescente daquele jogo que jogou foi o Bruno Henrique. E o Arrascaeta, vejo vocês, estava na reserva com o Abel Braga. Agora o Flamengo só volta a jogar no dia 24 de abril na Libertadores, uma quarta-feira. Jogo que será lá em La Paz, na altitude de La Paz, na Bolívia. Jogo muito complicado com o Bolívar, que vai valer a liderança isolada do grupo. Mas o Flamengo muda o foco e passa a pensar agora na estreia do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer essa primeira rodada já no próximo final de semana. O Flamengo vai viajar, tem um jogo domingo às 4 horas da tarde no estádio. É boa surpresa que o jogo vai ser no estádio Serra Dourada, lá em Goiânia. Não vem sendo usado com frequência o Serra Dourada. Vai comportar um grande público aí, Atlético Goianiense e Flamengo. Flamengo segue na sua trajetória aí, tentando títulos, já conquistou Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, e agora quer os títulos brasileiros, Copa do Brasil e Libertadores da América. Voltamos aos estúdios, um abraço a todos. Valeu, Cissão, pelas informações do Rubro Negro. Bom, vamos por partes. Antes de a gente pensar em brasileiro, mais uma competição, a gente começar a avaliar outras questões, vamos para o jogo de ontem. Qual que foi a sua avaliação, Prates? Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou do que viu no Maracanã? De maneira geral, sim, Mari. O primeiro tempo, principalmente, muito mais que o segundo. A gente tem de pontuar, né, que por mais que haja uma expectativa que o Flamengo possa golear a maioria dos adversários, atropelar, a prática nem sempre é assim. A gente tem de entender que o Tite também não é um treinador dessa situação. O Tite é um treinador que acredita muito em repetição, em aperfeiçoar, em gerir grupo. Então, assim, às vezes quando você espera um 5 ou 6 e fica 2-0, dá a impressão que tá ruim. Não tá ruim. É que o Tite é um treinador que acredita em começo, meio e final. O começo, meio e final dele, às vezes, não empolga muito quem tem uma expectativa muito alta. Agora, é um time geralmente difícil de ser batido, é um time que deve chegar para disputar as principais competições, os principais títulos da temporada, do jeito dele. Esse jeito dele, para alguns é meio enfadonho, para alguns é um pouco mais lento, mas você entende o que ele está procurando fazer. E ontem foi um pouco disso, o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo nem tão bom assim, o time correu algum risco desnecessário. Não é o mesmo 2-0 do São Paulo, por exemplo. Não. Porque foi um 2-0 do São Paulo que ganhou e a gente criticou bastante muitas questões. O Flamengo vence de 2-0, mas é outro contexto de jogo. Do mesmo jeito que o São Paulo poderia ter feito mais, o Flamengo poderia ter feito mais. Acho que o ponto de observação no Flamengo, no jogo de ontem, é que o primeiro tempo foi muito diferente do segundo. E, em algum momento, um time mais fraco, talvez até do mesmo nível do adversário de São Paulo, um time mais fraco colocou situações, algumas até de bola bem jogada, em passes, colocou o Flamengo em situações que a gente não está muito acostumado a ver. Mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, já que a comparação é essa, entrou em campo muito mais tenso e preocupado. O Flamengo entrou em campo de uma forma relaxada, não é bem... Mas muito mais clima de festa com a torcida, de harmonia. Mais leve. A gente vai ganhar o jogo, a gente daqui a pouco vai fazer um gol, tal. Talvez essa forma, talvez não competindo o tempo inteiro no mesmo nível. O São Paulo perdia gols, mas os caras estavam ali tentando desesperadamente. Por quê? A história do São Paulo não está boa. A história do Flamengo na temporada está ótima. Manter essa tensão para os jogos não é saudável para ninguém. E o Flamengo ontem entrou menos tenso, menos... Pilhadão, assim. Pilhadão. Agora, isso me obriga a fazer uma outra reflexão. Qual? Quando o Tite responde em entrevista coletiva sobre conversar com a direção sobre prioridade, é claro que ele responde a uma pergunta. Mas a gente conhece o Tite. Ele tem habilidade suficiente para driblar todo tipo de pergunta. Inclusive, driblou algumas aí que depois ele teve que pedir desculpa, né? Ele tem habilidade para driblar. Ele está dando um recado. Um recado, eu acho que para a torcida. Gente, vamos com calma, porque eu não sei se dá para ganhar tudo não, hein? Vocês precisam entender e tal. Porque ele não precisa falar disso na entrevista coletiva. Essa conversa ele vai ter em 4 paredes lá com a direção. Ele está brifando, não a direção. A direção ele fala, encontra no corredor toda hora. No zap, resolve.
ele está brifando o torcedor. Eu falei, gente, vão com calma, porque... E, de fato, é muito difícil ganhar tudo. Eu não vou falar que é impossível, porque impossível não é. Mas é muito difícil. A gente, na verdade... Com o elenco que tem, é mais fácil pensar em ganhar. Eu mas ia dar uma ainda bronca. assim, é muito difícil. Mas você falou do Tite brifando a torcida, você está brifando o fã do esporte. Muito provavelmente amanhã a gente vai conversar sobre isso, já projetando o brasileiro, para entrar mais nessa de se o Flamengo está falando de escolher competição, eu tô ferrada. Imagine o Dragão que vai enfrentar o Flamengo domingo, né? Escolher competição, aí realmente, galera, turma... molhou para todo mundo. Mas isso é uma conversa para a gente ter ao longo da semana. Eu queria só destacar também o Pedro, porque às vezes o Pedro ele é colocado, ele é mais rifado em alguns momentos negativos, até pela idolatria, por exemplo, do Gabigol, que eu nem questiono, né? Não tem como questionar. Mas parece que falar de gol do Pedro é uma coisa muito fácil, né? Ah, o Pedro fez mais um gol, mas, gente, é muito grande o que ele faz. Claro que sim. Não tá dando brecha pra ninguém, né, Mari? Não tá dando brecha pra ninguém. Não tem nem como você abrir um debate, uma discussão de alguém que tem jogado o que ele tem jogado e tem feito os gols que ele tem feito. Né? Ontem ele fez um gol de grande qualidade técnica, sim, né? A levantadinha que ele dá quando sai o goleiro e o gol de cabeça. Seria pênalti, né? Seria pênalti. Seria pênalti, né? no chute do Ayrton Lucas, né? Mas nesse momento, assim, é um nome indiscutível do time. Né? Time A, time B, time C, você pensa no Flamengo ideal. Hoje tem o Pedro pelo que ele tem jogado. Vamos falar mais de Conmebol Libertadores? A gente sai do Rio de Janeiro, mudando... Você acha que tem risco nessa conversa, por exemplo, dos dirigentes que querem, porque eu acho até que a prioridade no Carioca é muito disso, porque 2023 passou sem conquistar nenhuma taça, nenhuma. E eles sentiram, porque eu vi a entrevista do Landim dizendo que a conquista do Carioca foi mais um alívio do que uma alegria, e o Braz falando assim, pô, quem diria, eu que conquistei Libertadores aqui no Flamengo. Talvez o título que eu fiquei mais nervoso foi esse do Carioca, porque eu acho que eles estavam apreensivos por conta de depois de 2023. E eles querem voltar com o Flamengo conquista, ainda mais que é um ano de eleição, isso conta também. Você acha que tem um risco, de repente, nessa conversa, a diretoria falar assim, olha, a Copa América vai ferrar o Flamengo no Brasileirão. Vamos priorizar as Copas para tentar se garantir alguma taça, ou você acha que não tem esse risco? Acho que eles queriam ganhar o estadual porque tomaram 2 pancadas do Fluminense seguidas. Então tinha que ganhar o estadual. E para começar um pouco mais tranquilo. Né? Começa com um título perdido, mas eu acho que o estadual é um aperitivo só. Não pode ser considerado algo tão relevante assim. Ganhou, cumpriu bem o seu papel, obrigado, tchau. Leva a taça para casa, agora vai atrás do que realmente interessa. Se ganhar só o estadual ao longo do ano, chegar em dezembro, a gente vai falar que o ano foi ruim. É muito pouco para o elenco mais caro da América do Sul. Mas acho que eles queriam mais ganhar um fôlego, dar uma respirada. E acho que não é errado. Olha, queremos ganhar. Aliás, querem ganhar o quê no começo do ano? Só jogou esse negócio? É até meio bizarro discutir isso. Vamos parar a pensar. Só tinha estadual, porra. Queria ganhar o quê? Só tinha estadual. Teve um jogo da Libertadores no meio aí das finais, mas a competição foi o estadual. Ô, Tite, queremos ganhar o estadual. Só tem esse. Ano passado tinha um monte de coisa. Supercopa, Mundial de Clubes, Recopa e estadual. Tudo no começo do ano. Esse ano só tinha estadual, então só podia buscar o estadual. Era uma coisa meio óbvia, não tem muito o que acrescentar, não. E precisavam dar uma respirada, porque o ano passado foi ridículo, né, o que o Flamengo fez, e os dirigentes são muito responsáveis. Paternalistas, decisões equivocadas, passando a mão na cabeça do jogador, sabe, trocando de técnico de forma translocada, vendo o Flamengo tomar de 4-1 do Fluminense numa final, com os jogadores tiveram um comportamento assim, inaceitável, e só sobra para o técnico. O técnico tem a sua responsabilidade? Claro que tem, é só o técnico. Muita coisa errada fizeram, muita coisa errada. Não só no passado, não. 2021 também fizeram bobagem. Então, eles queriam o quê? Um respiro. Impedir o tricampeonato do Fluminense, né? Ganhar um campeonato carioca e dar uma acalmada. Ainda assim, tem gente reclamando. Agora, Mauro, até porque eu quero saber a opinião do Léo também sobre isso. A gente sabe que o Tite é um cara muito inteligente, né? E ele tenta ser político em algumas declarações. Talvez essa de priorizar também seja um pouco para tirar a pressão em cima dele e talvez em cima do Flamengo. Tipo assim, ganhar 3 é impossível. Porque se chegar lá na frente e ver que dá, é um plus. Mas talvez para tirar um pouco a pressão. Você acha que também não tem esse lado de falar isso para tentar tirar um pouco a pressão de tem que ganhar tudo? Que as pessoas acham que o Flamengo tem que ganhar tudo. Mas Mundial, Campeonato do Plutão, enfim... faz parte, tá no combo, tá no pacote. Agora, eu não entendi que ele falou que é impossível ganhar os 3. É impossível jogar com o mesmo time todos os jogos, é diferente.
Possível é ganhar os 3. O City ganhou. Agora, o que ele falou, para mim, ficou muito claro. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todas as 3 competições. Então, temos que priorizar. Quando você prioriza, você pensa o quê? Qual é meu time mais forte hoje? É esse aqui. Essa competição que nós vamos jogar essa semana, quarta-feira, ela é prioridade? Não. Então, eu não vou colocar esse time. Eu vou poupar alguns jogadores. Os 11, 10, 8, 7, aí ele vai analisar. Ontem ele falou, por que o Fabrício ficou fora e jogou o Léo Ortiz? O Fabrício teve uma sequência. De fato, jogou todos os jogos e jogou pela seleção brasileira. Então, segura um pouco. O De La Cruz, que absurdo tirou. Naquele momento do jogo, tem 2 aspectos que eu vejo naquele momento. Um é que o Palestino estava ameaçando o Flamengo, tentando empatar o jogo. No primeiro tempo, o Palestino não queria empatar o jogo, queria perder ele pouco. Do segundo, ele queria igualar o placar. E ele buscou. Então, ele põe um jogador descansado para dar um pouco mais de solidez e segurança ali. Para brigar um pouco mais no meio campo. Para ter um meio... E outra coisa, o De La Cruz estava se estranhando com os caras do Palestino. Ele chegou a dar lá um safanão no cara, o cara quase deu um soco nele. E aí ele tirou o cara antes que ele fosse expulso. Porque o próximo jogo é Bolívar lá. Ele vai precisar do De La Cruz, né? Então o torcedor ele pensa só no jogo muitas vezes ali. O técnico, a obrigação dele. Ele tem que pensar no global. Falei, cara, eu boto o Alan aqui, ajuda a segurar um pouco, né? Eu já tenho o Pulga levando mais um cartão amarelo. Aliás, como essa criança gosta de cartão amarelo, né? É impressionante. O cartão que ele tomou foi um negócio ridículo. A bola na linha de fundo, nada a ver. Ele dá um carrinho, quase uma tesoura no adversário, toma um cartão, ainda fica valentão. Alguém tem que conversar com o chileno e falar, cara, segura um pouco a onda. Não é possível. Todo jogo, praticamente, ele toma um cartão amarelo. Qualquer jogo. E são os cartões, assim, que podem ser evitados, né? A meu ver. Então, o que ele falou, acho que foi isso. Ele tentou colocar as coisas mais claras, mas mesmo assim tem gente querendo entender errado. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Ele tem que entender o seguinte, já falamos sobre isso. O dinheiro, ele torna mais viável, ou até torna factível grandes conquistas, mas ele não assegura, gente. O Paris Saint-Germain perdeu o Barcelona. Talvez não ganhe a Champions de novo. Já está com o pé fora, vai ter que ganhar fora de casa. Pode ganhar, mas já está complicado. Dinheiro não falta ali. Então não é só o dinheiro. Entendeu? Existem vários outros elementos. Acho que o Manchester United é um exemplo também, né, Mauro? O Manchester United é um dos clubes mais ricos do mundo e não consegue voltar a ganhar. Investe pesado. O Antony custou 100 milhões, gente. Gasta mal. O Casemiro já veterano custou 60 milhões de euros. Tem vários jogadores caríssimos ali e a coisa não anda. Por quê? Gestão. Os donos são trapalhões, a torcida os odeia. Enfim, é assim. Eu acho que o Flamengo, com a sua comissão técnica atual, está tentando estabelecer uma maneira de trabalhar. É diferente da de outros técnicos que passaram por ali. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza. Se o Tite consegue fazer o trabalho dele, o Flamengo vai ter sempre um time competitivo. Pode não ser do jeito que fulano ou ciclano querem ver o time jogar. Mas vai ganhar jogo. Vai ganhar jogo, vai tomar pouco gol, tomar pouquíssimos gols e ter muita chance de ser campeão. Agora tem que ter um pouco de paciência. Tem que ter um pouco... mas só ganha de 1-0, só 2-0. Ontem, no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. Agora, quantos anos o Flamengo é um time que mais cria e perde gols? É estatístico isso, pode pesquisar aí no SofaScore. O Flamengo sempre é, em todas as competições, um dos que mais criam, quando não é o que mais cria, é o que mais perde gol. É um negócio assim que tem que ser estudado mais profundamente. E acho até que eles devem estar discutindo isso internamente para tentar decifrar esse mistério que vem de muito tempo. Inclusive, eu vou deixar você falar, Léo, só para falar, né? Outra fala do Tite na coletiva, e ele fala que cobrou muito o elenco na última partida por precisão nas finalizações. Porque a produção do Campeonato Brasileiro vai ser feita amanhã, mas só assim um trailerzinho, Pedro e amigos. Todo mundo, quem vai ser campeão? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo, todo mundo acha isso meio que basicamente, e se escapar? O Atlético Mineiro, não é? Que todo mundo fala? Sim. E se escapar dos 3? É difícil, não sei. E aí? Grêmio? Aí fica aberto aí. O Grêmio, o invicto da Libertadores. Mas não vamos esquecer que o Grêmio é o vice-campeão brasileiro. Por 2 pontos. Por 2 pontos, Flávio. Com um baita elenco, empata com o Tom. Flávio, você pega o Grêmio, vice-campeão brasileiro, por 2 pontos, aonde perdeu pro Corinthians em Porto Alegre, com o Corinthians com homem a menos aí do Corinthians. Sim. É difícil. O pontos corridos, ele é mais previsível, né? Então, esse é o problema. Os dois... É que o Grêmio tinha o fator Luizito Soares, né? Ajudou muito, nossa senhora. Tinha o fator Soares, esse ano não tem. O elenco do Grêmio parece... Tá lá o Diego Costa, comum, que até tá fazendo seus gols, mas é outro nível. Eu acho que é Libertadores, tudo bem, mas título... Assim, E tem o Flamengo aí que deve
Eu acho que vai brigar por tudo, né? Não é questão de deve, vai brigar por tudo, Bruno Prado. Dos 8 brasileiros, o Palmeiras e o Flamengo ganharam 6. Isso pega desde 2016, quando o Palmeiras ganhou lá com o Cuca. Aí teve o Corinthians em 17. Aí depois disso, só o Atlético Mineiro conseguiu ganhar em 21. O resto é tudo Palmeiras e Flamengo. Nos últimos 8, 6 deles, né? O primeiro que escapou foi lá no segundo ano dessa sequência. Então já faz tempo. Eles, no brasileiro, que é pontos corridos, eles são muito dominantes. Na Libertadores eles ganharam as 4 anteriores à última, né, que aí deu Fluminense. Na Copa do Brasil é que escapa um pouco mais, até porque a Copa do Brasil ela tem um peso grande aqui no Brasil. A Copa aqui tem um peso maior do que em outros países, mas quando você divide Libertadores, Brasileiro, principalmente esses dois, Palmeiras e Flamengo, a Copa do Brasil acaba ficando em terceiro. Os dois já ganharam a Copa do Brasil recente também. Mas é o que dá uma escapada um pouco maior. Já ganhou o São Paulo, já ganhou o próprio Atlético Mineiro, é onde escapa um pouquinho. E um clube que vai incomodar muita gente no brasileiro é o Atlético Paranaense com o Cuca, viu? É um bom. Você sabe que esse é o time que eu vejo que pode furar o bloqueio. Se o Palmeiras bobear, se o Flamengo bobear, eu acho que esse é o time que se cair na praia deles lá, vai sofrer pra... Eu acho que tem um bolo ali que é muito parecido ali, né? Que aí depende, sempre tem algum meio surpreendente aí que aparece, ou porque começa bem, ou porque tem um calendário mais leve. E o Botafogo. O Botafogo. O ano passado foi o Botafogo. Não, teve o São Paulo do São Paulo chegou ali a chegar perto. O Inter, em 2020, que o Flamengo foi campeão com o Rogério, o Inter com o Abel Braga ficou muito perto de ser campeão. Foi o mesmo ano do São Paulo, né? O Inter toma a liderança do São Paulo, e aí na penúltima rodada o Flamengo toma a liderança do Inter, né? Então... Sempre tem alguém ali que consegue se meter por um tempo. Em 22, o Inter foi vice também. Ficou longe do Palmeiras, é verdade, que foi campeão. Mas o Inter foi vice, o Fluminense foi terceiro. Então, vai ter alguém aí que vai brigar até um certo tempo. Até porque os outros estão em várias competições também. Mas eu acho que no fim, na hora de... Pelo que dá para desenhar, pelo jeito que é o calendário brasileiro, e estudando até os últimos campeonatos, normalmente no primeiro turno, ele serve mais ou menos para definir onde cada um vai brigar. E aí no segundo turno você decide o campeonato. Do ano passado... Do ano passado, o Botafogo fecha muito bem o primeiro turno, né? Ele se coloca ali como um candidato ao título. E já tinha um bolo embaixo, que era aqueles, se o Botafogo vacilar, é nesse bolo aqui. Aí já estava o Palmeiras, já estava o Flamengo, já estava o Grêmio. Quem partiu lá de trás foi o Atlético. Que deu uma arrancada. Deu uma arrancada. Ele fez um primeiro turno de meio de tabela e deu uma arrancada. Até o Bragantino estava nesse bolo também. Chegou a ser vice-líder, depois caiu para sexto. O Fluminense ficou nesse bolo, depois começou a avançar na Libertadores, aí foi ficando para trás. Então, acho que no primeiro turno ainda vai estar mais embolado, mas acho que na hora da briga mesmo vai ser os dois, e a gente estava falando até do Flamengo, muito por isso. Vão cobrar algumas atuações do Flamengo, assim, porque o que o Vampeta falou eu concordo muito, assim, fica uma cobrança porque é um time que tem dinheiro, então fica uma expectativa, sempre o Flamengo vai atropelar todo mundo. E não é bem assim, o Flamengo vai fazer alguns jogos muito bons no ano. Esquece 2019 de novo, né? Pelo amor de Deus, deixa isso para trás. Isso aí foi um momento que deu tudo certo, foi mágico, foi espetacular, mas esquece, não queira que sempre seja um Flamengo que vai ganhar de 6. E mesmo assim, o Vamp também lembra disso, a final foi duríssima e se não ganha aquela final, a imagem desse time seria diferente, apesar de ter sido um time que jogou muita bola. Tava comemorando, o Galhardo tava comemorando com a torcida, pô. O Prato não passou a bola pro outro, que senão era o segundo. Comemorando, daqui a pouco 2 gols. Pineda que tava jogando. Pineda, né? Pinola, jogando pra caramba, acabou Pinola falha. Muda tudo em 2 minutos. O Flamengo vai perder pouco, né? Se ficar toda vez que o time jogar mais ou menos e... Claro que a gente, como comentarista, vai avaliar. Ontem não fez uma grande partida? Não fez. Mas, assim, você tem que entender o que é um momento, e pode ter até uma sequência de 2, 3, 4 jogos que o time não jogue bem. Mas tem que saber entender o que é o momento e o que é a realidade do time. A realidade do time é que o time vai perder pouquíssimo. Que toma pouco gol, que tem muito talento, que consegue ganhar a maioria dos jogos, e vai ser isso no ano. É que até agora a referência é só o estadual. Mas não acho que é um time só de estadual, não. É time que no Brasileiro, na Libertadores, também vai perder muito pouco. Vai brigar em tudo. Deixa o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Flávio Prado, vitória do Flamengo, a primeira do Mengão na Libertadores contra o Palestino por 2-0. Flávio. Ainda está faltando, né? Infelizmente tem o estadual que ele atrapalha em tudo, até como referência. Mas o Flamengo vai brigar. E assim, esse quadro que o Vamp e o Bruno estavam pintando, se você olhar bem friamente, nós estamos falando isso para o começo do campeonato de 2024.
A possibilidade da gente estar falando a mesma coisa para 2034 é enorme, hein? É enorme. Eles estão cada vez ficando mais distantes. Esse é o ponto. Ninguém está fazendo nada para chegar perto deles. Nada. Você olha, quando muito Atlético Mineiro, tem um Mecenas, hora funciona, hora não funciona.